What's up, guys? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre verbo to be. Nós começamos na semana passada. Se você não viu o vídeo ainda, já corre lá e dá uma assistida para poder voltar aqui na aula dessa semana, tá bom? A gente começou falando sobre as conjugações do verbo to be no presente. Falamos da forma afirmativa, negativa e interrogativa. Hoje a gente vai falar sobre as conjugações do verbo to be para o tempo verbal passado e futuro, para a gente poder entender como que a gente vai utilizar ele, tá? Então, só para a gente dar uma recapitulada. No presente, nós temos três conjugações possíveis para o verbo to be. Am, is e are. E aí, para cada pronome pessoal, a gente vai usar uma conjugação diferente, tá? Na forma negativa, a gente vai acrescentar o not. E na forma interrogativa, a gente vai inverter a posição do verbo na frase com o pronome. Já na questão do verbo no passado e no futuro, a gente vai ter um outro tipo de conjugação. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então tá, galera. Verbo to be no passado. No passado, para o verbo to be, a gente não vai ter todas aquelas grandes variações que a gente viu nos tempos verbais, não. Vai ser apenas uma única forma. São duas conjugações possíveis. Was e were. Lembram que na aula de WH eu falei sobre um were que era diferente de were? Pois é desse were aqui, que é uma das conjugações de passado do verbo to be. Para a gente entender direitinho, a gente vai ter o was e o were sendo usados em casos específicos. Para o pronome I, eu, he, ele, she, ela e it, isso, a gente vai ter o was. I was, he was, she was, it was. E isso vai tanto representar o eu estava, eu era, ele estava, ele era, ela estava, ela era, ou isso estava, isso era. Já o were, W-E-R-E, a gente vai usar para as demais conjugações. O you, tanto no singular quanto no plural, o we e o they. O we de nós e o they de eles. Então, you, você era, você estava, vocês eram, vocês estavam. O we, nós éramos, nós estávamos. E o they, eles eram, eles estavam. A gente vai usar para essas três variações o were. Então, vamos a exemplos com frases. Por exemplo, a frase eu era dentista. I was a dentist. I was a dentist. Esse was é a variação do verbo to be. Eu estava com fome. I was hungry. I was hungry. É uma variação do verbo to be para o estar. Então aqui a gente já viu dois exemplos de I com o was, tanto para o era quanto para o estava. E nós temos, por exemplo, aqui também they were cold. Eles estavam com frio. They were cold. Eles estavam com frio. A gente vai ter a variação were. They were crazy. Eles eram malucos. They were crazy. A gente vai ter aqui para o eram a mesma palavrinha, a variação were. Então, recapitulando, no passado a gente vai ter duas conjugações. Was e were. E a gente tem que sempre ter atenção em quando a gente usa cada uma delas, tá? Mas é uma regrinha realmente bem simples. Já no futuro do verbo to be, não poderia ser mais simples do que tudo. Não existe três variações, nem duas variações de conjugação verbal. É apenas uma variação de conjugação verbal. Então, independente do pronome que eu estou usando na minha frase, para mim falar sobre o futuro do ser ou estar, aquilo que eu vou ser, aquilo que eu vou estar, eu vou usar a mesma conjugação, que é a conjugação do will be. Reparem que essa é a única vez que o verbo to be vai aparecer na sua conjugação com a palavrinha be. É mesmo, é? Em todas as outras, ele vai aparecer com outras conjugações e outras palavras para estar trazendo esse sentido. No futuro, não. A gente vai colocar will be. Will é o que vai estar representando o futuro, aquilo que vai. E o be, daquilo que vai ser ou estar. I will be a police officer. Eu vou ser um policial. I will be. You will be my student. Você vai ser meu estudante. Ou vocês vão ser meus estudantes. Tanto faz no singular ou no plural. You will be. He will be your husband. Ele vai ser seu marido. She will be a mom. Ela vai ser mãe. It will be a big house. Essa vai ser uma grande casa. They will be friends. Eles vão ser amigos. E também vai servir para os exemplos do estar. I will be there for you.
Eu vou estar lá para você. I will be waiting. Eu vou estar esperando. Sempre com will be e sempre para significar tanto ser ou estar para a versão de futuro, tá bom? Então, recapitulando, a conjugação do verbo to be para o futuro vai ser sempre acrescentando e usando o will be. Essa é a conjugação que a gente vai fazer. Agora, se eu quiser usar o passado e o futuro em formas negativas ou em formas interrogativas, eu vou, da mesma maneira como eu faço com o presente, acrescentar o not para negativa e inverter o verbo para interrogativa. Então, se eu quiser, por exemplo, ao invés de afirmar que você vai ser meu estudante, se eu quiser te perguntar se você vai ser meu estudante, eu vou colocar Will you be my student? Então eu vou jogar o will para antes do pronome, porém o be vai continuar depois no pronome. Will they be friends? Will they get married? Will she be a mom? Eu vou sempre colocar o will antes do pronome e o be depois do pronome. É assim que eu faço para perguntar na versão futura. E na versão negativa é só eu colocar o not. I will not be a police officer. Eu não vou ser um policial. Aí eu vou colocar o not entre o will e o be. I will not be. E eu também tenho a versão abreviada para negativa no caso do futuro também. A versão abreviada para negativa vai ser won't. Eu vou trocar o will be pelo won't. I won't be a police officer. I won't be. Já no caso do passado, para negativa a gente só vai colocar o not, igual a gente fez no presente. I was a dentist. Eu era dentista. I was not a dentist. Eu não era dentista. A gente vai ter aqui o not entrando depois do verbo, como a gente fez na questão do presente, tá bom? E para a gente colocar como pergunta na versão do passado, a gente vai colocar Was he hungry? Ele estava com fome? Was he hungry? Então, de novo, eu vou inverter e eu vou colocar o verbo to be antes do pronome. É assim que eu vou fazer essas variações também de negativas e interrogativas para as já variações passado e futuro do verbo to be, tá bom? Então, recapitulando tudo que a gente viu na aula de hoje. A gente viu o verbo to be no passado, was, were, e a gente viu o verbo to be no futuro, will be. E a gente também viu as variações afirmativa, negativa e interrogativa de cada um deles, tá bom? Não deixe de ver aqui na descrição do vídeo, tem o PDF com todas essas informações. Tem atividade para você que é nosso aluno, está fazendo o curso, entra lá, faça a atividade, mantenha sua frequência no aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber as novidades todas as semanas. Toda segunda-feira sai novidade aqui no nosso canal sobre inglês, sobre tecnologia, sobre administração, sobre marketing. Vários vídeos para você estar assistindo aí aqui no nosso canal da Especialize Virtual, tá bom? E a gente se vê na semana que vem. I will be with you guys again next week, ok? Continuem se cuidando, continuem estudando, continuem fazendo as atividades e até a próxima.